É uma satisfação muito grande abrir mais essa edição do JBR Talks. Um projeto que nasceu do nosso desejo de transformar informação em presença e presença em impacto real. Hoje, o nosso encontro tem uma missão que vai muito além da pauta. Provocar um novo olhar sobre a equidade de gênero como tecnologia social para um futuro mais seguro, justo e sustentável. A igualdade entre homens e mulheres não é apenas um ideal ou uma causa identitária. É uma estratégia global para reduzir a violência, pobreza e exclusão. Quando mulheres ocupam o centro das decisões, toda a engrenagem social se fortalece. O ODS 5 da ONU, quando verdadeiramente implementado, reverbera sobre outros objetivos estruturantes, como o ODS 16, de paz e justiça, e o ODS 17, de parcerias. Isso não é coincidência, é interdependência. E essa transformação não nasce apenas nas leis ou nos relatórios, mas no encontro entre cultura, segurança e gênero, criando territórios de cuidado. Quando um espaço cultural também se torna espaço de acolhimento e prevenção, o que antes era missão exclusiva do governo passa a ganhar musculatura institucional, com empresas, organismos internacionais e sociedade civil agindo juntos. E hoje nós temos 4 convidadas muito especiais que não apenas falam sobre equidade, elas praticam, constroem e multiplicam. Ela transforma dados, escuta e articulação em políticas públicas com impacto real. Oficial do programa Fundo da População da ONU Brasil há mais de uma década. Atua na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos com foco em gênero e equidade, conectando governos, sociedade civil e comunidades em torno de soluções sustentáveis. Ana Cunha. Ela é fundadora do Instituto Glória, professora da UNB e superintendente de ESG da ANTAC. Sua trajetória no combate à violência de gênero já foi reconhecida com prêmios como o Diploma Mulher Cidadã e o Brazilian Women Making a Difference, concedido pela Embaixada dos Estados Unidos. Uma liderança que transforma experiência e conhecimento em impacto social mensurável. Cristina Castro. Ela é ativista e fundadora do Conta Comigo, negócio social de referência em acolhimento e segurança para mulheres em eventos. Com 2 décadas de atuação em projetos culturais e sociais, conecta cultura, saúde mental e direitos humanos com foco em diversidade, cuidado e pertencimento. Eli Moura. Ela, advogada, ex-delegada da Polícia Civil do DF, consultora e diretora do Instituto Revelas, especialista em políticas públicas de proteção à mulher e coautora do Protocolo Nacional de Depoimento Especial. É referência em criar e implementar soluções que fortalecem a rede de proteção feminina. Patrícia Bozalan. E claro, para conduzir essa conversa com muita inteligência, sensibilidade, nossa parceira que provoca diálogos profundos, inspiradores, Paula Reis, Ancham Brasil. Agora o palco é todo de vocês. Oi, oi, gente! Que alegria! Mais um JBR Talks. Quero agradecer mais uma vez, Fernanda, e toda a sua equipe pelo convite. Hoje está sendo, assim, esplendoroso estar nesse palco com 4 mulheres incríveis, com histórias maravilhosas, que, né, eu sempre falo aqui que meu grande desafio é que a gente consiga extrair o máximo de vocês e um pouco curto de tempo que a gente tem, né? Então, aqui que eu quero que a gente fique super à vontade para bater um papo, curtir esse momento, para que a gente troque aí bons conteúdos, boas histórias, tá bom? Gente, obrigada. Hoje a gente está falando aí de um assunto super
necessário, né, e super importante, e que não deve ser somente algo pontual, né? Eu acho que a gente tem que continuar provocando esses tipos de diálogo, né? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, não pode ser uma agenda isolada, ela tem que ser contínua, né? E eu acho que quando a gente traz para um projeto como o JBR Talks, para a gente conversar sobre isso, faz com que a gente reverbere cada vez mais essas temáticas, né? E essas nossas brigas, né? Positivas aí. Eu queria trazer também como pano de fundo, só para vocês entenderem um pouco, a AmCham, né? A AmCham Brasil, ela faz todos os anos uma pesquisa com seus associados, um panorama de sustentabilidade. Né? E esse ano a gente realizou essa pesquisa junto com a Humanizadas, nossa parceira, e 400 executivos responderam essa pergunta. Quando a gente perguntou para eles o que eles estão fazendo de ações de impacto social, apareceu somente em 5º lugar, que era a questão da diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que aqui a gente tem ainda um espaço enorme para explorar, tanto, né, que a gente vai conversar um pouquinho, né, nos eventos, né, no setor público, mas também no setor privado. E aí eu acho que aqui a gente tem aqui um pano de fundo bem legal para a gente poder bater um papo sobre isso. E aí eu queria começar essa conversa falando com a Ana, que é do Fundo de... Na verdade, vamos começar o seguinte. Eu queria primeiro que cada uma se apresentasse um pouquinho. Acho que isso é legal. Trazer a história, né? Traz um pouquinho, né, a história de vida de vocês. E eu sempre pergunto assim, falo assim, gente, fala um pouquinho o que está por trás do LinkedIn, né? Porque o LinkedIn a gente abre ali e vê tudo que tem. Me conta um pouquinho ali por trás, né, a história de vocês. E aí eu vou deixar vocês livres. Quem quiser começar, pode abrir aí nossas apresentações. Eu começo. Então, vamos lá, Cris. Sou exibida e começo. Eu sou Cris Castro, sou mãe de 2 homens incríveis e desde 2019 eu tomei como propósito, entendi que meu propósito era acabar com a violência contra mulheres e meninas. Eu tive a chance de, em 2015, isso está por trás do LinkedIn, de participar de um programa do Departamento de Estado americano chamado We Americas, um programa criado pelo Obama que trabalha o olhar das lideranças femininas para entender esse grande gap que 75% da predição de consumo no mundo é feito por nós, mulheres. Mas apenas 15% dessas mulheres conseguem estar em posição de pagar, de comprar, de estar no mercado. E eu tive a chance de estar ali no Departamento de Estado americano durante 1 mês e meio, aprendendo. Éramos 14 mulheres, eu era a única brasileira. E quando eu voltei, eu entendi que eu tinha tido uma oportunidade, mais uma grande oportunidade na vida, e que eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. E foi quando eu comecei a pensar na Glória, e criar a Glória, e entender que eu tinha que escalonar uma tecnologia. E assim a Glória nasce para combater e chegar em toda e qualquer mulher que quisesse sair do contexto de violência. Nós já tocamos 14 milhões de mulheres e meninas. O problema é que não são 14 milhões diferentes, são 14 milhões de vidas, né? Mas vidas chamadas. E muitas vezes é a mesma mulher que chama 100 vezes, 200 vezes, ao longo desses 100 anos. Ou 6 anos, perdão. E é interessante dizer que nós estamos em 194 países, porque nós temos embaixadoras e mulheres que pegam essa causa junto comigo. Então, tudo que nós fazemos tem grandes empresas por trás, assim como a R2, Rock in Rio, Detal, mas Google, Microsoft, grandes empresas que entendem, dentro, como você fez essa escala, mas entendem que só na diversidade tem inovação, que só na diferença a gente faz a diferença. Então, se tivesse que dizer quem é a Cris Castro, é uma pessoa que acredita na diferença, que acredita na diversidade e que entende que inovação só aparece quando todas as vozes são escutadas. Muito linda, né, gente? Super, né, tocante. Próxima? Quem vai falar agora? Sem timidez, tá, meninas? Sem timidez hoje não dá para ser tímida. Eu sou Eli, prazer. Eu venho... O início de tudo é muito no movimento estudantil, que eu era uma... Sabe aquela menina chata do Grêmio que passa na sua sala dando recado? Era eu. Vamos para passear do 100 mil, projeto Nova Escola. Eu era essa pessoa. E é interessante porque eu entendi
através da arte, da cultura, que a arte é a única possibilidade de ferramenta de mudança política no mundo. E aí, por isso que eu fui para as artes cênicas e sou gestora de políticas públicas e culturais nos últimos 20 anos. Mas nunca deixei de ser milituda, porque não é tanto nada, é milituda, é de tudo que a gente consegue abraçar. E o meu contato, na verdade, da violência contra a mulher, que é um objetivo, um foco inicial, que nosso foco do Conta Comigo são as vulnerabilidades, ele veio muito da minha história de infância também, de estar presente também num lar violento, que já desencadeei muito na psicanálise, que é a minha paixão e meu estudo há 6 anos agora por afeto. E fiz parte de alguns projetos, como o GFEM, que era o Grupo de Estudos Feministas da UNB. Fui também parte do FEMEN, que era uma outra ONG que fazia acolhimento de mulheres voluntariamente na DEAN, né, de mulheres que foram vítimas de violência. E existiam alguns coletivos que acolhiam mulheres pré-depoimento, para que elas pudessem ser acolhidas antes, porque é um processo muito complexo, né, ali de se falar de um trauma. E o Conta Comigo, ele vem por ser da área da cultura. O Conta Comigo, ele nasce, na verdade, junto aos braços da R2, que acolheu a gente, propulsionou muito desse projeto, para conseguir fazer uma redução de impacto. E por mais que a gente levante dados, e hoje em dia a gente teve mais de 4.500 ocorrências que a gente atendeu, né, nos últimos 5 anos, ainda assim a gente entende que a gente está longe da mineração de dados que vocês estão tão próximas, mas a gente está trabalhando com as estatísticas da trincheira. A Cris já convidou a gente lindamente para fazer uma ação com a Glória no The Town e trabalhou junto com a gente também, e a gente é as manas da trincheira, né? E estamos ali com os braços enfiados até os cotovelos, literalmente em coisas muito delicadas e traumáticas, mas conseguindo reduzir esses impactos, como a gente pode com a nossa equipe do Conta Comigo, que depois a gente vai falar mais um pouquinho. Maravilha, obrigada. Eu estou adorando essa posição do guarda-sol. Estou aqui. Toda vez, né? Tem que fazer uma musculação. todo JBR Talks a gente está tendo esse apoio dele. Então, tá. Eu vou falar um pouquinho de mim, falar o que, né, as redes sociais não falam. Meu nome é Patrícia Bozolan. Eu fui delegada aqui em Brasília durante muito tempo e boa parte da minha experiência profissional foi na Delegacia de Atendimento à Mulher, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Então, lá eu passei 11, 12 anos da minha vida e depois eu fui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Aí eu costumava brincar que primeiro eu cuidava das mulheres, depois eu passei a cuidar dos filhos das mulheres, né? Porque a de proteção só cuida de criança e adolescente como vítima. E aí, durante esse tempo de atuação, eu fui me apaixonando cada vez mais, né? Eu também era um pouco milituda. Não, militante. Na época de faculdade, de escola. E aí, essa minha chegada na delegacia, ela me define nessa temática, nessa vontade de fazer diferente. Aí eu completei o tempo para aposentadoria. Dizem que a reforma da Previdência, eu tenho uma particular culpa. Mas, enfim. Aí eu me aposento, só que eu já me aposento com esse desenho do Instituto já feito, porque eu queria muito continuar nessa temática. Mas queria continuar de um jeito, e hoje é o papel do Instituto Revelas, que a gente pudesse desenhar estratégias de atuação individualmente. Então, o Instituto, um dos pilares de atuação do Instituto é a atuação individual para cada mulher, mas desenhando com ela estratégias do começo ao fim no enfrentamento à violência doméstica. Seja dentro das ações do juizado de violência ou dentro das ações de família, porque a violência, às vezes, ela muda de cara. Ela sai de 4 paredes e ela vai para dentro dos processos, com violência processual, com violência psicológica dentro dos processos. Então, o Instituto ele tem esse papel de fomentar e utilizar todos os instrumentos que a gente tem, que são muitos, não sei se são suficientes, mas são muitos, mas que às vezes são pouco utilizados. Então, esse olhar de acompanhar desde o início e só soltar a mão da mulher quando a tempestade passar. Então, esse é o papel do Instituto hoje em dia. É uma causa que, enfim, eu sou apaixonada, né? Eu sempre falo, quando tem um outro pilar do Instituto também, que são as capacitações, as consultorias técnicas. E eu sempre falo nesses espaços que eu sou casada e tenho um filho. E aí eu falo que não necessariamente que o direito da mulher tem que se sobrepor ao do homem.
eu tenho um marido e tenho um filho, e eu quero um lugar no mundo que eles tenham um lugar no mundo, mas do meu lado, e não acima, né? Então, de trabalhar essa sobreposição de hierarquia, que é uma das bases da violência doméstica. Muito legal. Parabéns pelo projeto. Ana? Bom, gente, um prazerzão estar aqui hoje. Queria agradecer o convite, né? Agradecer aí toda a equipe do Na Praia, também agradecer a R2 Produções e o convite do Jornal de Brasília e estar com essas mulheres maravilhosas aqui ao lado nessa oportunidade de dialogar com vocês. Então, eu sou Ana Cunha, sou oficial de programa para a saúde sexual e reprodutiva e direitos, também levando temas de adolescência e juventude, no Fundo de População das Nações Unidas, né, que é o UNFPA, que é uma organização da ONU, das Nações Unidas, que são 26 entidades da ONU, né, que compõem, em média, né, mais ou menos, assim, que compõem o sistema ONU no Brasil, e está presente em mais de 150 países. Tá? Então, o UNFPA ele tem como missão apoiar os países para que possam avançar na saúde sexual e reprodutiva, possam avançar nos direitos de mulheres, adolescentes e jovens, né, utilizando dados de saúde, sociodemográficos, né, questão de violência, e que tem também como principal objetivo alcançar 3 resultados transformadores, que são 0 demanda não atendida de contracepção e planejamento familiar e reprodutivo, 0 mortes maternas evitáveis e 0 violência de gênero e outras práticas nocivas contra meninas e mulheres, né? E práticas nocivas aí a gente inclui também a violência sexual, mas também as uniões precoces e casamento infantil. Em alguns países também mutilação genital feminina, sabe? Então, eu estou no UNFPA, já fora do LinkedIn, né? Eu estou no UNFPA já tem 12 anos, então, trabalhando, né, com esses temas, mas eu tenho já uma trajetória anterior no UNFPA, enfim, como consultora, mas também nesses temas. Então, desde a graduação, sou formada em Antropologia Social, né, na UNB, e minha escolha já foi assim, eu queria fazer ciências sociais porque eu queria trabalhar com gênero, eu queria trabalhar com direitos das mulheres, queria trabalhar pela igualdade, né, de gênero, então sempre foi algo muito que me levou a isso. Eu já fui, inclusive, levando as matérias, né, na graduação, minhas experiências profissionais depois, as pesquisas, artigos, enfim. Então, é um tema apaixonante e é uma realidade que demanda ações urgentes, né, e necessárias. Então, a gente vai seguir aqui falando um pouco mais disso. Muito legal. E até puxando o gancho com você, Ana, você trouxe aqui, né, que a UNFPA, ela tem liderado programas que conectam saúde, segurança e equidade, né, com uma forte presença hoje aqui no Brasil. E aí, como que você entende que a gente consegue garantir que os direitos sexuais e reprodutivos, eles sejam compreendidos não apenas como um tema de saúde pública, mas como uma política de paz e de reconstrução social em territórios ainda marcados pela violência e exclusão? A gente já começa assim, ó, alto nível. Já começa começando, né? Então, gente, acho que é fundamental, Paula, isso que você trouxe, claro que é um tema também de saúde pública, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, de saúde sexual e reprodutiva, mas vai muito além, né? É uma questão de autonomia, dignidade sobre o próprio corpo, respeito, relações respeitosas e não violentas, né? Então, envolve tudo isso, que também envolve a questão da paz. Mas eu queria, acho que, fazer um parágrafozinho do que são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, né? Acho que vale a gente trazer um pouco esse tema, né? Então, são parte dos direitos humanos, então são direitos aí que compõem, então, toda pessoa, todo indivíduo, né, em qualquer cultura, qualquer idade, qualquer perfil, conta com os direitos humanos e conta também com os direitos sexuais e reprodutivos, né, que englobam aí os direitos reprodutivos, o direito de escolher se você quer ou não ter filhos, quando você vai ter esses filhos, quantos ter, o intervalo entre eles, enfim, e contar com os meios para fazer valer essas decisões, né? Então, insumos de planejamento sexual e reprodutivo, também os serviços de aconselhamento, a saúde reprodutiva, ela também envolve a possibilidade de que você possa passar com segurança, dignidade
e saúde pela gestação e pelo parto. Então, toda a questão do parto respeitoso, né, envolve aí os direitos reprodutivos também. Então, esses serviços, né, inclusive de saúde obstétrica, isso envolve os direitos reprodutivos, e os direitos sexuais, eles têm uma relação evidente com os direitos reprodutivos e envolvem o direito também que toda pessoa tem de exercer a sua sexualidade com liberdade, sem discriminação, sem coerção e sem violência, de também que a sexualidade ela possa ser vivenciada de uma forma positiva e segura, né? Então, sem a violência e por aí vai, mas também segura em relação à possibilidade de contrair uma IST, né? Então, que possa contar com os meios necessários de prevenção, digamos assim, de ISTs e outras infecções, né, sexualmente transmissíveis. E também o respeito à sua identidade, né, a orientação sexual e por aí vai. Então, esses são os direitos sexuais e reprodutivos. E eles guardam uma relação muito forte justamente com essa ideia de respeito ao outro, e o respeito ao outro, inclusive, numa relação afetivo-sexual. Né? Então, os direitos sexuais e reprodutivos dependem desse tipo de relação que a gente está falando aqui, que são relações equânimes, relações respeitosas, em que o outro é visto como sujeito de escolha, de consensuar ou não ter relações, né? Ou enfim, e de entrar e fazer escolhas conjuntamente, né? Sobre ter ou não filhos, que tipo de método utilizar, né? E isso se constrói uma questão de autonomia e de não violência. Então, quando a gente fala de o que tem a ver com violência, tem tudo a ver com violência. Né? Se a gente promove dignidade, se a gente promove autonomia e não violência, isso é cultura de paz. Né? Então, territórios que promovem direitos sexuais e reprodutivos, que promovem autonomia e direitos das mulheres e meninas, também tendem a ser territórios resilientes e que promovem a cultura de paz e de respeito. Ana, eu quero até me meter um Fique à pouquinho na sua vontade. questão. Isso é muito interessante porque a gente começa a falar de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de identidade social. É como a gente é enxergado e como a gente enxerga. E passa, obviamente, por todo o processo educacional a transformação cultural. Então, quanto mais a gente discutir esses nossos direitos e deveres também, por óbvio, né? E as meninas conhecerem o seu corpo e as meninas entenderem os seus direitos frente ao que eu quero e o que eu posso. Porque muitas vezes eu entro em comunidades com o Instituto Glória e as meninas me dizem assim, tia, a mamãe manda eu dormir com o papai. E elas sequer sabem que isso não é o coerente dentro de um processo social. E veja, isso passa, obviamente, por questões de direito, mas antes disso mesmo, dentro de uma casca, né, que a gente fala da casca da cebola, que você vai tirando valores, normas, regras, são o processo cultural, de transformação cultural. Então, é muito importante isso que você está trazendo, para que a gente aprenda sobre a questão de quais são, né, os nossos direitos. Isso é muito importante que as nossas meninas aprendam. Olha, eu super queria reforçar aqui. Eu acho que essa educação em direitos, né, assim, porque os direitos humanos estão aí, toda pessoa tem direito de ter direito, né? Então, assim, a construção da cidadania passa por aí. Mas se a gente não tem educação, se as pessoas não conhecem esses direitos, não conhecem quais são, você tem uma dificuldade a mais de você até ter consciência, conseguir nomear aquele tipo de situação. Porque não quer dizer, por exemplo, esse caso da menina, falou, a minha mãe me solicita, né, fazer determinadas ações, não quer dizer que para ela está tudo bem. Claro que não. Né? Então, assim, tem um desconforto, muitas vezes se sente violência, há um sofrimento, você não necessariamente consegue nomear o que está acontecendo, nomear aquilo como uma situação de abuso e violência. Então, conhecer direitos é um primeiro passo para as pessoas também estarem mais atentas e mais sensíveis e conseguirem nomear as situações de sofrimento e de violência que elas passam, que elas possam estar apoiando ou mesmo reproduzindo, né? É a educação, né? Educação. Educação. E aí,
partindo até desse ponto de educação e do que você trouxe, Cris, acho que o seu microfone, aí se você puder pegar o da Patrícia, como que você vê, como a gente pode proteger e escalar essas políticas públicas voltadas para a equidade de gênero nas instituições, nas comunidades, enfim? Essa pergunta é excelente. Quando eu comecei o Instituto Glória, a minha grande questão era que eu sou cientista, sou pesquisadora. Acho que esse microfone também. Acho que sou eu, será? Eu estou balançando demais? Será que é meu lugar? Será que sou eu? Não? Acho que agora vai. Aqui, foi quase. E como cientista, a minha grande incomodação do processo, e é o incômodo da ação mesmo, era buscar respostas e sequer ter as perguntas de verdade. Então, quando eu comecei o Instituto Glória, eu buscava nos livros e eu via que tinham sempre, a grande maioria dos pesquisadores eram homens, falando sobre políticas públicas para mulheres, e sempre os mesmos. A primeira coisa que eu vejo hoje é que políticas públicas são desenhadas, na sua grande maioria, não são por mulheres, para mulheres, e que essas mulheres não vivenciam o que aquelas mulheres precisam. Eu entendo que a gente tem um país, no nosso caso, o Brasil, enorme, são muitos Brasis dentro do mesmo Brasil, com muitas especificidades, mas que a primeira coisa a gente precisa, que é o que a gente chama na academia da pesquisação. Você precisa ir para o locus, entender a necessidade, voltar e construir a demanda. Hoje, com o Instituto, o que a gente faz? Como a gente trabalha? A gente vai para o local, a gente atua com a comunidade, a gente escuta a comunidade, a gente volta e entende. Por exemplo, eu sempre me questionei muito sobre um X na mão, um X vermelho na mão. Porque a minha primeira pergunta é, será que todas as mulheres têm um batom ou uma caneta vermelha para riscar a mão? Será que depois disso elas conseguem apagar essa mão e chegar em casa? Será que algumas delas têm mão? Então, a gente precisa começar a pensar, diferente disso, aquelas outras que fazem o sinal com o corpo, isso já me parece mais próprio. A gente precisa entender um pouco mais os nossos contextos, as nossas necessidades, os dados, mas mais do que isso, interpretar e fazer um storytelling disso. Então, a sua pergunta é falar de políticas públicas, antes de mais nada, é entender pessoas, é entender histórias, e entender somatória de histórias. Eu acho que a gente tem que dar muitos passos atrás para pensar a política pública. E, por fim, embora eu seja CEO do Instituto Glória, eu sou uma gestora, sou funcionária pública e sou uma gestora pública. Hoje, eu olho muito dentro da administração pública a construção, né, dentro da administração pública, a construção da política. E eu tenho a chance de ter uma mãe que criou a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Então, na minha casa, o berço sempre foi essa discussão. E eu entendo que a política ela precisa ser contínua, cíclica, constante. Ela precisa ser atualizada dentro da modernização da sociedade. Nós temos hoje jovens que são globalizados, mesmo aqueles jovens da periferia, eles estão constantemente a um clique. A gente tem um problema enorme, por exemplo, da adultização, e graças a Deus hoje a gente viu um influencer botando aí a questão da pedofilia, graças a Deus, para nos alertar da importância de regulamentar isso. A gente precisa repensar como é que a gente vai olhar para os nossos jovens e falar de sexualização. Porque isso é violência. 97% da violência na internet é com meninas, é com mulheres. Então, a gente precisa ensinar as nossas meninas a não se exporem, porque elas vão se expor. Infelizmente, o adolescente é curioso. Mas como, se quiserem se expor, como? Então, a política pública ela precisa abrir a cabeça e entrar no ciclo de quem está no processo. Maravilha. E aí, falando um pouco desse processo, Patrícia, você que teve essa experiência aí na polícia, né? Como que você enxerga essa ausência de uma abordagem
interseccional nas políticas de segurança? Opa. Devolve. Eu prefiro falar não da palavra ausência, talvez insuficiência. Perfeito. Né? Porque se eu falar que ao longo da minha trajetória, por exemplo, quando eu chego na Delegacia da Mulher, eu chego basicamente com o advento da Lei Maria da Penha. Então, você acompanha. Então, dá para você ver, sair de um cenário de ausência e talvez agora para um cenário de insuficiência. Então, é fato que a gente ainda tem insuficiência, mas a gente já tem ações que eu considero, que eu reputo muito importante, né? Então, assim, a título de exemplificação, quando a lei começou lá no início da lei, dentro da delegacia, a ocorrência versando sobre violência doméstica, por exemplo, era tratada como uma estatística criminal. Era um crime, e como crime a polícia ia agir de forma A, B, C ou D. Com a caminhada, né, com os anos foram passando, as experiências, esse olhar, estudos, estatística, que isso também muda o olhar, traz novidade, traz o novo, né, isso é muito importante. A gente começou a perceber que não dava para tratar desse jeito. Então, hoje, por exemplo, você tem institucionalizados no IANS dentro das delegacias, que é o Núcleo de Atendimento Integrado da Mulher, que traz para dentro de um espaço policial, assistência social, psicologia, direito e a segurança. Então, eu prefiro trabalhar com esse olhar, assim, que a gente não tem uma ausência, talvez uma insuficiência, porque eu entendo que quando a gente fala dessa temática, a gente precisa falar sempre, né? Eu tenho a sensação que a gente nunca vai parar de militar. A gente vai morrer militando e vão chegar outras, a gente vai passar o bastão. E o papel do Instituto hoje, eu gosto de estar aqui entre vocês, assim, porque eu tenho, desde a época da delegacia, um olhar preocupado com a execução. Então, o Instituto hoje ele tem um pé muito claro, muito forte, estrategicamente, na execução. Então, quando eu penso em políticas públicas, quando eu penso na campanha do Sinal Vermelho ou numa outra campanha, Movimento com Corpo, eu sempre pergunto para o Instituto o que essa mulher que pediu essa ajuda, de fato, na execução, o que eu posso fazer? Então, nesse olhar de acompanhar do começo ao fim. Então, eu acho que muito já se avançou. Né? Então, eu acho que ainda é insuficiente. Eu acho que talvez nunca seja suficiente. Eu acho que essa é uma temática que a gente vai falar sempre, sempre. Acho que não dá para descansar, né? Sobre, sei lá, de repente, com essa visão de retroceder alguns direitos já conquistados. Então, a gente precisa estar ali sempre vigilante. Mas eu acho que não é uma ausência e talvez uma insuficiência ainda. Maravilha. E ainda é chocante, né? Assim, a quantidade de casos que a gente vê de violência, né, das mulheres. Assim, a gente abre o jornal hoje, sempre tem um caso, né, de violência que tem nos abalado muito, né? E eu acho que o mais importante é quando a gente faz esses diálogos sobre, né, a mulher, a equidade de gênero, os homens têm que estar aqui para escutar, não só as mulheres, né? Então, eles precisam escutar, né, como que funciona, até onde vai, né? Enfim, eu acho que a gente precisa realmente continuar tendo esse diálogo. E quando você fala, né, de pedir ajuda, e aí eu trago para a Eli, para ela contar para a gente um pouco, né, como que é essa atuação nos grandes eventos, né, como que a ausência de políticas de equidade no setor cultural ainda impacta diretamente na segurança das mulheres. E eu queria que você contasse um pouquinho do Conta Comigo, como ele funciona. Com certeza. O Conta Comigo, ele nasce justamente dessa necessidade de acolhimento que a gente, quanto produtor de evento, fundou um coletivo em 2015, que se chamava BSB Respeita as Minas, depois de uma ocorrência violenta de estupro com uma mulher que aconteceu num evento que a gente produzia. Então, várias jornalistas e produtoras se juntaram na época e fizeram essa campanha, na verdade, voltada para eventos, que era uma campanha de conscientização, tentando trazer awareness, né? E, enfim, quem girava nas baladas de 2015 e 2016 com certeza viu algum adesivo nosso ou cartaz que a gente fez teve esse cuidado, inclusive, de sair um pouco dessa bolha de cultura de Brasília. E em 2019 eu estava com um projeto de pesquisa de levantamento de dados em eventos para poder entender qual era o número de ocorrências voltadas de violência contra a mulher em eventos, porque eles não chegam aí para a DEAN, né? Não chegam aí para a Polícia Civil, não ficam no banco de dados, porque até a delegada Desirê, na época
da Delegacia da Mulher nos auxiliou também a tentar achar alguns dados, só que eles não viram ocorrência, né, formal. Então, a gente ligou para seguranças, para equipes de segurança, empresas, né, brigadistas, equipes de limpeza, equipes de posto médico, tentamos levantar essa estatística e a gente não achava essa estatística, muito simples. Então, eu já estava com esse impulso de tentar buscar esses números para poder conseguir construir políticas para esse setor. E a gente desenvolveu com a parceria da R2, que abraçou a gente, porque foi uma sinergia muito legal no Carnaval do Mané de 2019 para 2020, que era o Carnaval de 2020. Eles chamaram a gente para poder abraçar o ODS 5 e fazer essa ação dentro do Carnaval. E a gente propôs, e se a gente fizer um pouco mais? E se a gente buscar os seus clientes, as suas clientes, e levantar um diagnóstico focal com os seus consumidores, para a gente entender quais são as melhores ações. E foram 2 dias incríveis na sede da R2, com mais de 50 participantes de carnavalescas, né, levantando suas experiências, e a gente usou uma ferramenta chamada DRP, que é uma ferramenta muito poderosa de pesquisa, que com poucas pessoas você consegue estatisticamente chegar a números muito interessantes. E, através desses números, a gente começou a desenhar essas ações. E aí, nos últimos anos, a gente vem desenvolvendo com vários parceiros, com essa propulsão sempre com a nossa mãe, a R2, né, que gestou e falou, voa, passarinho, vai fazer a sua diferença ao mundo. E a gente conseguiu começar a desenvolver, hoje em dia, o que a gente entende que é uma tecnologia social, onde a gente desenvolve um arquétipo de função que se chama mana. A Mana, ela é uma psicóloga ou psicanalista, porque a gente entende que, independente do academicismo e da formalização da psicologia, que é muito importante, a psicanálise tem um poder muito forte de intervenção em campo. Então, são psicólogas ou psicanalistas que são formadas através da nossa capacitação em intervenção em crise. Elas também têm formação como brigadistas, como socorristas e também com legislações afirmativas úteis, então, versadas no ECA, no Estatuto das Pessoas com Deficiência, dos idosos, em todas as legislações femininas, e também em gestão de crise e risco para eventos. Então, a gente acaba virando um corpo de ativação de conflito. A gente surge no gênero, mas a gente entende que existe uma base que, se eu quero entender como reduzir o impacto da violência com relação ao gênero, isso vai se reverberar por toda e qualquer vulnerabilidade. Não tem como eu falar de redução de impacto de violência contra uma mulher, uma pessoa não binária, uma mulher trans, enfim, não tem como eu falar desse impacto sem eu falar de toda a cadeia de violência que está em volta disso. Se eu não resgato o homem psicotizado através de um tóxico ou alcoolemia, e eu não resgato ele rápido no posto médico e não reduzo um pouco a ação dele, isso se torna uma estatística depois para a mulher. Então, existe toda uma teia hoje em dia que tem a matriz e a base muito estruturada na saúde mental e no acolhimento da vulnerabilidade que entremeia-se no gênero. Por quê? Eu entendo que a misoginia, o ódio ao gênus, ele parte de um lugar de ódio ao que é frágil. Tanto que a homofobia, ela vem desse lugar. E quantas vezes a gente já não ouviu falar frases horríveis como eu até aceito o viado, mas eu não gosto quando ele é muito mulherzinha, né? Então isso é uma estrutura, mas a gente entende que essa delicadeza, a vulnerabilidade, ela é onde é a matriz do ataque, porque existem certas perversões, desejos mais de matrizes mesmo, que vêm desde a nossa infância, que não são realizados através dessa supressão do nosso desejo. E aí, quando a gente emerge como adultos funcionais, entre grandes aspas, né? Quando a gente emerge como adultos, a gente quer devolver... Tem uma frase, né? Eu vou devolver todo o lixo que você jogou em volta de você. Então, existe um lugar de devolução da violência. E a gente ataca a fragilidade, que é o que a gente odeia na gente. E existe esse simbolismo máximo do que é o frágil, que se concretiza na figura da mulher culturalmente. Então, quando a gente vai e acolhe o vulnerável, a gente está acolhendo o gênero. A gente está evitando a ponta, que é a violência contra a mulher, mas entendendo que a estrutura daqui, na ação, ela parte desse acolhimento do delicado, vamos dizer assim, né? É a sensibilidade. Isso. Né? E aí, eu queria trazer para a Patrícia exatamente isso.
que iniciativas como o Revelas vêm construindo novas metodologias de acolhimento, prevenção e formação, mas o desafio ainda é fazer esse sistema de segurança pública de forma sensível, né? E efetiva, né? Depois, né, de você ter passado por todas essas experiências, e hoje você atuando aí com a formação de agentes e na construção de protocolos aí mais humanos, como transformar a estrutura da segurança pública em um espaço que compreenda essa violência de gênero como fenômeno estrutural? Eu acredito que esses diálogos, quem fomenta a pesquisa, política pública, quem observa os fenômenos, legislação, tudo isso serve para impactar e para modificar. Então, mais uma vez, a minha experiência mostra que a gente tem um ponto de partida, uma ausência total, e a gente tem hoje uma insuficiência, mas a gente tem ações, né? Então, dentro dessa concepção, a gente percebe que, por exemplo, o protocolo de feminicídio, que não existia dentro da segurança pública, hoje ele é um protocolo institucionalizado, aplicado, cobrado. Então, a gente percebe esse movimento, e isso é importante, faz toda a diferença, né? Começa com observação, começa com dados estatísticos, começa com sugestões para a construção de política e vai reverberando. Vira legislação, que, por sua vez, acaba sendo internalizado pela instituição de segurança pública. Então, esse movimento é possível ver, ainda insatisfatório, eu acho que cada vez mais tem que ser de uma maneira recorrente, né? Então, a gente tem programas de capacitação hoje em dia, por exemplo, recentemente, acho que nem acabou ainda, teve um grande programa de capacitação capitaneado pela própria Secretaria de Segurança Pública para todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro. Então, isso é uma iniciativa interessantíssima, importantíssima, né? Capacitação obrigatória, não era opcional, então você traz ali o servidor. Então, a gente vê essas ações, o que a gente ainda sente talvez seria elas de uma forma numa cadência, né, acontecendo sempre. Não acontece uma ação, depois pausa, vamos fazer outra, organizar outra, né? Mas, enfim, a gente já observa que já tem essa visão internalizada, já tem um movimento nesse sentido. E eu tenho certeza que isso vai contribuir, né? Todos juntos, assim, porque é uma soma, né? E aí isso vai impactando e vai modificando isso dentro da cultura institucional. Por favor. Posso fazer uma Claro, contribuição? por Eu favor. muito metida aqui, mas Não, eu tô me gente, coçando aqui em é um todos os- bate-papo, gente. Vocês fiquem super à vontade. Mulher é um bicho difícil, né? Porque eu duvido que no dos homens vocês ficaram mais quietinhos, eu acho. Você falou uma palavra que eu adorei, é a questão do protocolo. Eu acho que o maior problema da violência de gênero é a falta do protocolo. Hoje, uma mulher sofre violência em casa, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe por onde começar. Todas as vezes que eu começo conversando com uma mulher, ela não sabe o que fazer. A insegurança dela eu vou chegar em tal lugar, e aí? Se eu for num IML porque eu apanhei, o que vai acontecer? Se você chegar num hospital hoje porque você cortou um dedo, você tem protocolo para tudo. Até para pegarem o band-aid que vão botar no seu dedo. Ninguém vai te entregar nada sem protocolo. Se você for ao salão e o seu salão for todo medidinho das coisas, eles têm protocolo para tudo. Eles sabem o tanto de água oxigenada que vão botar para pintar o seu cabelo, eles pesam tudo. Se forem fazer uma comida para você em algum lugar, eles pesam tudo e sabem tudo, tem protocolo. Eu acho que esse é o grande problema na nossa política pública. É a falta de protocolo para a violência de gênero. E eu digo a mesma coisa dentro das instituições. Quando você pega uma ouvidoria, e a gente está lá na ANTAC criando isso, mas em outros lugares, a administração pública está criando isso, o protocolo mesmo da questão do assédio, né? O que fazer? Como começar? Qual é o fluxo do processo? Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Não é para a ouvidora, é para todos. O líder tem que saber o que fazer. Os pares têm que saber o que fazer. Isso não é um papel só da liderança. E eu acho que é isso que vai mudar, é o declique para o processo da política pública. É o declique para o grande empresário. É o declique para mim, como funcionária. E a última coisa, juro, porque acho que aí já falei demais, na resposta da minha amiga, porque ela falou uma palavra que acendeu tudo na minha cabeça aqui, de verdade, eu acredito, e muitas vezes, 68% da violência é dentro de casa, o lugar que devia ser seu safe place. Em sendo assim, o seu safe place vai ser o seu trabalho. É o lugar que você pode fazer a denúncia. Então, a importância é enorme
de que dentro do seu trabalho você possa denunciar o seu parceiro. E aí, eu já ia até te perguntar, Cris, o que você enxerga, qual que é a relação entre equidade de gênero, inovação institucional e ESG dentro das empresas? E como construir indicadores sensíveis à realidade das mulheres que possam guiar essas políticas de forma consistente? Bom, desculpa que eu entrei no outro, SG, inovação. E equidade de gênero. Tem tudo a ver, né? A gente, quando olha para SG, criado desde 2004, é chamado aí pela ONU, CFOs, né? Financeiros, justamente, grandes CFOs no mundo, para olhar para isso que ele está para meio ambiente, então, recursos finitos por mais tempo, o social, ou seja, o capital intelectual do processo, e o G, que é a governança. Como é que eu faço isso? E como é que eu tenho práticas estruturadas para ter isso por mais tempo? Ou seja, governança é ética, valores, normas, estatutos, a continuidade, a medida desse processo. O social são as pessoas que vão entender esse meio ambiente e como fazer isso. Então, quando eu olho para esse social, que para mim é a grande ponte disso, é o grande mistério, é a grande beleza, porque se essas pessoas não tiverem treinadas e formadas para esse processo, o meio ambiente é maravilhoso, incrível, está aqui, somos nós que estamos acabando com ele. Essas pessoas precisam de qualidade de vida, elas precisam de treinamento, elas precisam de educação, era o que a gente estava falando aqui logo na primeira fala da Ana, muito bem dita. E aí a gente fala de equidade e eu costumo dizer, durante muito tempo eu falava de equidade olhando para a vulnerabilidade, não faço mais isso. E convido a que a gente não faça mais isso. Porque quando a gente faz isso, a gente afasta os homens. Porque eles já falam, lá vem de novo esse papo da diminuição e da vulnerabilidade. Por alguma forma, isso toca a fragilidade, talvez, deles. Eu digo pelo seguinte, mais de 50% da população é feito de nós, mulheres. 75% da predição de consumo no mundo é feito por nós, mulheres. Os filhos das nossas casas, quem leva à escola, quem compra o uniforme, somos nós, mulheres. A comida de dentro de casa desses homens, somos nós que compramos, mas nós não ganhamos. Então, a gente não consegue dividir as tarefas dentro de casa. E é por isso que a gente não consegue enriquecer junto. Então, empresários, se vocês querem ganhar mais dinheiro, invistam na competência. Eu não sei se vocês sabem, mas um estudo agora da Harvard mostra que mulheres estudam 3 vezes mais do que os homens. E eu acho, talvez, que olhar para a competência, soft skills, seja olhar para a quantidade do que a gente deposita em estudo e o que a gente tem para entregar. Isso é tão simples. E ainda não existe equidade salarial, né? Assim, elas Não. estudam muito mais, mas o mercado ainda não reconhece. Porque é invisível, até porque invisível. eu preciso voltar para casa e cuidar de filhos, cuidar de pais. E muitas vezes eu não consigo pegar um cargo mais alto, que inclusive me é oferecido, porque senão eu não consigo cuidar dos meus filhos. É isso. Ana, lá, como a UNFPA tem atuado para transformar diretrizes técnicas em ações concretas nos territórios? E qual que é a importância de se considerar o gênero como um indicador de eficácia em políticas públicas? Ok, vamos respirar aqui. Ok. Então, Paula, a pergunta ela é super importante, né? Assim, ela traz a importância do território. E é interessante que justamente hoje, 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Ah, que legal. É o International Youth Day, que é comemorado globalmente e cujo tema hoje é pensar os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, com soluções locais e territoriais, então, trazendo a ótica do território e para além do território, né? Então, essa dinâmica entre o global, a gente precisa estar dialogando no nível global, claro, a gente tem acordos, a gente tem tratados, né? A gente tem metas, inclusive, que os ODS são uma agenda, né? Então, assim, só resgatando um pouco, vocês mencionaram aqui do ODS 5, que é de igualdade de gênero, a gente tem o ODS 3, que é de saúde, o ODS 17, que é de parcerias, né? Então, a gente tem, o Brasil, são 17 objetivos, o Brasil adotou voluntariamente um 18º de igualdade racial, étnico-racial também. E essa agenda global, ela não faz sentido se ela também não for
algo que faça sentido no território e aconteça nos locais, né? Então a gente precisa de algo que é global, mas que também é no território, né? O UNFPA particularmente trabalha num nível tanto top-down quanto bottom-up, né? Da questão de políticas. Então a gente trabalha com apoio a políticas públicas, então parceiros de governo federal, governos estaduais e municipais. Então, pensando a política pública que tem essa sensibilidade de gênero, né, que traga os indicadores para que a gente possa medir até que ponto as políticas estão sendo eficientes, eficazes em trazer essa igualdade, né? E a gente trabalha também com tanto esses dados, mas também trabalha no nível de território com projetos localizados, né? Então, a gente está presente, por exemplo, no norte do Brasil, em Roraima e Amazonas, com o fluxo migratório venezuelano, né? E todas as questões que a gente tem ali desse nexo humanitário e desenvolvimento na região, trabalhando com mulheres, meninas e jovens. Também estamos localmente em Salvador, a gente tem vários parceiros locais da sociedade civil academia, no Paraná, também no Marajó. Então, são vários os territórios aí, principalmente, aí sim, né, que é um mote da Agenda 2030, de trabalhar sem deixar ninguém para trás, que é o LNOB, que é Leaving No One Behind, em inglês, né? Então, esse é o nosso mote. E chegando primeiro naqueles mais deixados para trás, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para pensar gênero, mas para além de gênero, né? Pensar a questão geracional, pensar os territórios, pensar raça, cor, etnia, renda, né? Então, são várias as características que podem estar trazendo desigualdades, e aí pensar uma ótica interseccional, né, da forma de trabalhar. E novamente, trazendo a questão da juventude, das meninas e jovens e mulheres que a gente tanto colocou aqui, a questão da violência, que é o tema que a gente está trazendo, de não esquecermos que esse público, esse perfil tem sido sobre-representado nas estatísticas de violência e agora violência sexual, né? O Brasil teve cerca de 87 mil casos de violência sexual em 2024, né, segundo os dados mais atuais aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E desses 87 mil, mais de 87 mil casos, isso já historicamente, né, a gente já tem aí cerca de 50% na faixa etária de adolescentes, né, e cerca de 60% até 13 anos, então envolvendo aí crianças, inclusive, né? Então, pensar em qual que é a linguagem que a gente está utilizando. Quando a gente está utilizando linguagem, inclusive, de prevenção à violência, será que a gente está chegando nesse público mais jovem? Ou a gente está novamente trazendo uma linguagem que tende a ser adultocêntrica, né? Falando para mulheres? Claro que é necessário, gente, pelo amor de Deus. Fundamental, a gente precisa falar para as mulheres mais velhas, inclusive idosas, pensando em toda, né? Todo o curso de vida, né, as diversas faixas etárias, e cada faixa etária vai ter a sua vulnerabilidade, mas as estatísticas estão nos mostrando essa maior vulnerabilização de adolescentes, jovens e crianças, né? Então, a gente precisa ter linguagens que tragam isso, né? Então, nesse Dia Internacional da Juventude, pensar também quais as linguagens que a gente está usando em termos aquela cartilha que a gente chega, aquele adotar livro, essa comunicação para o seu público, né? A comunicação. E aí eu queria até ressaltar a parceria com a R2 Produções, né, que a gente tem feito diversas parcerias aqui também, parcerias com o setor privado, parcerias com o setor do entretenimento, para poder alcançar esses públicos que em linguagens que não necessariamente costumam estar disponíveis quando a gente fala de políticas públicas de prevenção à violência e violência sexual, né? O UNFPA trabalha, por exemplo, no norte, em Manaus, a gente fez exposições interativas baseadas em jogos. Então, você traz o lúdico a partir da gamificação. Adolescentes e jovens estão ali pelo jogo, estão ali se divertindo, né? Então, vira uma coisa divertida, de um entretenimento que traz informação de qualidade, e que muitas vezes você tem uma compreensão muito maior, porque aquilo lá se torna algo que é do desejo deles de estar conhecendo, de estar se apropriando daqueles conteúdos, né? Então, trabalhar masculinidades positivas. Quando a gente está falando de
igualdade de gênero e prevenção da violência, a gente não traz os meninos, os homens. E se a gente não fala de masculinidades que sejam não violentas, que sejam masculinidades positivas e dispostas a tratar as mulheres com respeito, vão ser ações que tendem a não ter a plena eficácia que a gente precisa. E a gente precisa tratar da raiz. É claro que a gente precisa tratar dos casos que nos chegam, né? A gente também tem feito formações de profissionais em manejo clínico da violência sexual, pensando nos protocolos, né? Tudo isso que foi trazido aqui, que é fundamental. Mas a gente precisa trabalhar na prevenção também. E não trabalhamos na prevenção se não trabalhamos com os meninos desde ali da infância e adolescência para masculinidades não violentas. Então, queria deixar esse recado aqui e, novamente, celebrando aí o nosso Dia Internacional da Juventude, celebrando nossas meninas e jovens. Muito legal, show de bola. E ele, quando a gente fala aí do seu projeto que você trouxe, né, e contou bastante pra gente, é um modelo de muito acolhimento, né? Como que você entende que tipo de estrutura e sensibilização são necessárias para esse tipo de cuidado se torne padrão também em outros lugares? Porque eu sei que tem... Oi. Aqui. Oi. Caiu tudo. Ih, caiu tudo. Foi o pico de energia. Oi. Não foi. Continua no gogó? Tá bom. Esse aqui podemos ir na projeção. Não vai pegar, né? Coisa do dente direcional aqui, mas não sei se é muito bom, não. Na conta do vídeo. Bora dar uma pausa, acho que é melhor. Só dar uma pausa. Voltou? Opa, Oi, voltou. Ele tá ali batendo no relógio. Maravilha. Vamos lá, meninas. Bom, a minha pergunta para você, Eli, era o seguinte, né? Que o seu modelo de acolhimento é um modelo de acolhimento nos grandes, Pra nos se grandes tornar eventos. protocolo padrão. E como que a em gente eventos. pode transformar isso num protocolo em outros lugares também de grande passagem Prática, de público, né? Que precisam ter esse tipo de acolhimento. Então, é interessante. A gente tem dentro da empresa, que não é um coletivo, né? Uma empresa, a gente tem um departamento que há um tempo a gente está se debruçando com muito carinho e afeto, que é a nossa frente de advocacy. E a gente conseguiu, em 2022, ter conversas muito legais com alguns parlamentares, com a Maria do Rosário, que inclusive foi redatora da lei do Não é Não, que é a lei federal que entrou em vigência em 2023, que foi baseada no Calharemos, que foi a lei espanhola, que inclusive foi responsável pelo sucesso na época, né? Do jogador de futebol, que eu não vou mencionar o nome porque não merece ibope. Maravilhosa. E foi muito interessante, assim, porque a gente conseguiu dialogar com a bancada feminina do Congresso e a gente conseguiu falar com algumas senadoras. E a gente, depois da Não é Não, a gente ficou muito feliz que, concomitantemente, no mesmo ano, dentro do DF, foi aprovado o Por Todas Elas, que é um protocolo do Distrito Federal que também estrutura algumas ações de acolhimento em eventos, não só eventos, né, mas comércios e ambientes onde tem a circulação de público. E a Não é Não, ela altera a lei dos esportes, onde ela também institui que grandes arenas esportivas precisam ter o protocolo Não é Não dentro dos seus eventos. E uma curiosidade que é muito interessante foi que o protocolo foi baseado na lei do Não Calaremos, mas a gente soube que os assessores vieram da praia e partezinhas do protocolo foram construídas com o que eles viram aqui. Então, isso foi muito interessante. Que eu acho que a ação, ela gera, né, uma coisa que a Cris falou aqui no início, que eu acho muito importante e potente, quando a gente fala de política pública, são os impulsos culturais que isso gera, né? Porque a lei, ela é cíclica cultural. Ela parte e faz cultura, ela parte da cultura e faz também uma moção cultural. Então, eu acredito que agora o que a gente tem feito muito do lado de cá também, tivemos uma reunião muito legal com o presidente do PSB semana passada para a gente poder conseguir tentar, e nós somos totalmente apartidárias, tá? Mas a gente vai conversando com quem nos é de direito, né? De acesso como sociedade civil, para que a gente consiga rodar algumas engrenagens. E a gente está tentando agora, dentro da Secretaria de Cultura, incluir que o Fundo de Apoio à Cultura tenha um artigo, a lei tenha um artigo que
institua a própria lei do DF, né? Que os eventos que forem patrocinados pelo Estado tenham que ter protocolos ativos. Assim como o selo Não é Não, que está no Ministério das Mulheres, tenha realmente uma supervisão e uma campanha de política nacional pelos comitês que a gente está tentando dentro do MINC, para que os eventos nacionais também tenham esse olhar. A gente começou, ano passado, a atuar em alguns eventos junto com o Estado. A gente fez o G20 Social no Rio de Janeiro, a gente fez já a Conferência do Meio Ambiente, a Conferência dos Povos Indígenas e Igualdade Racial. A gente está entrando em vários meios para poder conseguir ir no pontapé mesmo, na frente, para tentar fazer com que as pessoas consigam estruturar algumas regulamentações para que esses protocolos existam. Porque, só finalizando, eu entendo que a gente está num naquinho, que é eventos. Cultura e movimentação. Porém, esses espaços, a gente está falando de circulação de 20 mil pessoas, no Deital 100 mil, né? 120 mil por dia. Então, a gente está falando de pequenas cidades que reverberam essa cultura, que é a cultura de, muitas vezes, a pessoa não nem conseguir solicitar. Então, a gente um trabalho que a gente, no nosso protocolo, a gente institui... Virou essa palavra, gente. No nosso protocolo. A gente institui um trabalho muito proativo de ajuntamento de matérias, sabe? De ir atrás, de ver onde a vítima está, de olhar para ela e falar, você vai pegar a nossa ajuda? Sim. Vem cá, sabe? A gente já teve mulheres indo embora de falar, mas eu quero ser estuprada. E a gente fala, mas hoje você não vai. E pegar embaixo do braço e acompanhar, entende? Então, a gente vai tentando, na ação, na representação, na comunicação e nos bastidores, conseguir, aos pouquinhos, e inserindo isso nos eventos que também vão acabar sendo um desembocar social de fazer cultura. Muito legal. E aí, a falante pode se meter numa coisa? Pode, fica à vontade, Cris. Isso aqui é uma plataforma educacional. É o que eu digo para os meninos. Por acaso toca música. Por acaso. Mas isso aqui passa uma quantidade de gente constante que por acaso vem ouvir música. Então, aqui se aprende sobre gênero, se aprende sobre limpeza, se aprende sobre sustentabilidade, sobre limite. Por exemplo, o Na Praia foi o primeiro evento que, se você brigasse aqui, você ficava de castigo, acho que 1 ano, 2 anos, não sei se o CPF não podia comprar ingresso. Verdade? E ficava mesmo. Então, com isso, óbvio, as pessoas começaram a aprender que aqui não era lugar de briga. Então, isso é uma plataforma educacional. E é isso que a gente tem mostrado aí durante toda essa jornada de JBR Talks. Esses grandes exemplos que a gente tem aqui dentro desse festival maravilhoso, que é de Brasília, com super orgulho, né, do quadradinho, muito bem, isso mesmo. E aí, quando você fala, né, Eli, de todos esses movimentos, me vem muita questão de parcerias, né? E aí, Ana, eu queria que você contasse pra gente quais parcerias têm se mostrado aí mais eficazes para garantir que a equidade de gênero ganhe mais musculatura nas políticas do Brasil. Eu tô muito difícil com você. Eu tô muito alfinetada. Olha, mas o pior é que eu vou falar aqui, a gente precisa de todas elas, sabe? Assim, todas elas. Até um abraço a gente precisa. Então, porque você não... Assim, não é possível, é isso. A gente não pode falar que o que importa aqui são as organizações comunitárias e não é necessário ter um nível global dos acordos e metas internacionais, né? Então, a gente precisa ter esse nível global, mas para além dessa escala, né, global, territorial, mas eu acho que a gente precisa ter os diversos perfis, porque a desigualdade de gênero, ela não é uma questão isolada, né? Não diz respeito à saúde, à educação ou ao governo, né? Ela é uma questão socialmente compartilhada e cuja solução também é socialmente compartilhada, né? Então, a gente precisa estar engajado, estar envolvido, atuando em rede, né? Então, envolver setor público, sim, mas envolver setor privado, sem dúvida, é um parceiro-chave que a gente precisa estar cada vez mais, inclusive, ampliando essas parcerias com o setor privado. Setor de entretenimento, as organizações da sociedade civil são aí também parceiras históricas, fundamentais, e elas que movem, inclusive, né, que trazem as socialidades no nível local e das suas vivências, né, e reivindicam e fazem controle social das políticas, enfim. A academia, então a gente precisa muito que as universidades também estejam dialogando, trazendo os dados, trazendo suas análises, até para a gente poder, inclusive, incorporar
tanto o modo de fazer ciência, mas também trazer a ciência para o modo de fazer política, né? Então, essa aproximação, ela vale para a gente ter políticas baseadas em evidências, aquilo que a gente fala tanto, né? Políticas baseadas em dados. E por que a gente precisa dessas políticas? A gente precisa saber o que está acontecendo, se está sendo efetivo ou não. Né? Você estava até falando disso, né, Paula, um pouco antes. Então, a gente precisa saber medir, a gente precisa acompanhar, saber se está tendo progresso ou não e saber onde a gente quer chegar. Então, a gente precisa dessas metas, né? Então, todos esses sujeitos e comunidade internacional, também queria trazer aqui, precisa estar. Então, a gente precisa da arte, da música, da cultura, falando desses temas, né? Então, e trazer a inovação. Eu acho que, se a gente precisa ter essas parcerias, a gente também precisa inovar. A gente não consegue, provavelmente, né? A gente tem essa expectativa de produzir resultados novos fazendo as mesmas coisas, né? Então, não dá para ser. A gente não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a gente realmente precisa ver o que a gente pode fazer de trazer inovação. Então, acho que muito legal, muito legal. E eu acho que é isso, porque, às vezes, o setor privado ele consegue avançar numa velocidade muito mais rápida do que o setor público, né? E aí ele consegue, principalmente inovação, né? E aí é isso dando suporte, né, para o setor público com essa velocidade que consegue ter, né? E a R2, por exemplo, né, tem feito muito isso com o Na Praia, que é um exemplo claro, né, de políticas públicas que é feito dentro, né, desse limiar do festival. Muito legal. Cris, você aí que atua, né, na academia, no setor público, em organismos internacionais, né, essa trajetória aí mostra como que a equidade pode e deve ser institucionalizada com consistência técnica e com essa visão sistêmica, né? Como que você vê transformar a equidade de gênero em um princípio transversal dentro das instituições, tanto públicas e privadas, com investimentos de longo prazo, né? Que a gente também tem ações que a gente não retroceda. Vocês têm 5 horas e meia? Uau! Eu pensei muito nisso. Primeiro que é interessante falar que quando a gente olha para a questão de igualdade, porque seria um passo anterior, porque discutir equidade, a gente teoricamente já teria que ter a igualdade, né? Nós não somos ainda, eu ainda não me sinto nem igual. E veja, eu sou uma mulher branca, cis, com condições financeiras, hétero, então eu tenho todos os privilégios. Eu só mulher que ali eu caio, né? Mas eu não sou igual porque eu mexo com meu marido, que quando ele desce para caminhar, a gente mora num bairro excelente aqui em Brasília, com a cachorrinha embaixo do bloco às 6 horas da tarde e eu desço, se um homem tiver de capuz e passar na rua, eu saio da rua. Ele não. Se eu vou pegar um Uber à noite, quando eu estou viajando, eu compartilho a localização com ele. Ele não tem nem medo. Então, e eles nem pensam nisso. Não. Nem passa na cabeça deles. Então, a questão de igualdade, a gente tem que pensar antes até da equidade. Mas, quando eu falo da questão de equidade, de pensar na pluralidade, que seria além até da equidade, eu estou falando de algo multifacetado, né, que tem muitas facetas e muitas questões. E olhar para isso e inserir isso em contextos dinâmicos, que é de uma política pública, seria entender e reconstruir identidade social. E, de novo, vai passar pela primeira pergunta que você falou com a Ana. Isso é cultura. É entender as especificidades de todos e conseguir, a partir disso, colocar um translator ali e que todos consigam falar a mesma linguagem. Quão difícil é isso, né? Dentro da nossa casa, a gente já não consegue isso. Quantas vezes você fala A, o seu filho entende B, o outro C, o marido X, e você não consegue dizer a mesma coisa dentro de casa. Imagina para um mesmo país, imagina para o mundo, né? Eu tive agora, como ANTAC, na discussão na IMO, sobre precificação de carbono, onde tinham 176 países brigando pela questão da precificação de carbono. E eu vi o quão exaustivo foi durante uma semana
discutirmos os países que queriam pensar em tirar a questão fóssil, né, não tirar e como tirar os interesses, a geopolítica, enfim. Quando a gente fala isso de equidade, entram tantas vontades e a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo hoje. Então, talvez a beleza de tudo isso seja olhar para a economia e pensarmos em pluralidade, em pensarmos em competências e talvez um dia conseguirmos colocar todo mundo saindo do mesmo lugar, embora isso ainda não aconteça. Conseguir gerar educação para todos, saúde para todos, condições iguais a todos, embora isso também não aconteça. Porque é muito fácil para mim, hoje, brigar pelos meus direitos. Porque eu tenho 2 mestrados, 2 doutorados, 3 pós-doutorados, veja. E eu consigo, hoje, bater na mesa e brigar por direitos meus. Mas eu tenho certeza que mulheres, muitas, são caladas, e eu preciso usar hoje esse microfone para dar voz a elas, porque elas sequer podem falar. Então, eu ainda não sei responder essa pergunta. E eu falo isso com muita humildade, porque a gente vai passar por traços culturais, de identidade social, e que isso vai trazer arquétipos muito lá de trás nossos e que a gente precisa desconstruir. E que aí não é só política pública. Isso é conversa de dentro de casa, isso é educação com as nossas crianças, isso é a nossa educação. É eu refletir, é exatamente quando a gente quer, sei lá, emagrecer, malhar, é constância. Eu mexo que eu sou uma feminista constante. Todos os dias eu penso na beleza do sagrado feminino. Porque, claro que eu também deslizo. E muitas vezes eu penso em coisas e que, poxa, errei aqui. Porque eu fui educada assim. Na minha escola era assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar na constância da nossa educação. Nós mulheres, vocês homens. Inclusive, a gente falou de educação de homens. Estamos lançando aí, junto com o Edu, com a R2, com Duda, um podcast na cabeça deles que são homens falando sobre o He for She, que é um movimento da ONU Mulher, que começa em 2014, que são eles por elas. E a gente precisa trazer os homens para falar também, para a gente entender o que eles têm que dizer. E não sei te responder. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Estamos juntas nessa luta e nessa batalha, Cris. E eu queria trazer, né, eu acho que a gente também não pode se contentar com isso, né? Com esse sentimento de medo que a gente fica o tempo inteiro, assim, de vulnerabilidade, né? Eu, por exemplo, já falei várias vezes que eu adoro o esporte, né? Eu faço crossfit, etc. Mas eu não me sinto segura de correr de manhã sozinha. Porque eu tenho medo, né? Ainda mais aqui em Brasília, que às vezes é tudo muito afastado, né? Muito arborizado. Então, eu sinto esse receio. Isso não é normal, não deveria ser, né? E a gente acaba achando que isso é normal, né? Não, tudo bem, não vou ali correr 6 horas da manhã, porque ainda está escuro, né? E aí, quando a gente fala do Conta Comigo, ele vem como um respiro nesse sentimento, né? Ele mostrando que o cuidado também é gestão e cultura e tem o seu momento de transformação aí nesse espaço. Eu queria que você contasse para a gente como que a cultura ela pode ser um espaço de acolhimento e escuta em um país onde muitas mulheres ainda sentem muito medo. É legal você falar isso, porque nos lugares onde a gente vai curtir uma música, tomar uma cerveja, relaxar, é interessante que a gente consegue tirar algumas máscaras enrijecidas que são construídas ao longo da vida através desse processo de se tornar social. Porque para eu ser um ser social, eu tenho que me encaixar em parâmetros da sociedade. A criança, você vê ela no parquinho, ela, se quiser dar um tabefe na cara do coleguinha, ela dá. E ponto. E aí a gente vai sendo moldado a ser um ser social. E os eventos são um playground dos adultos, onde a gente, muitas vezes, o usuário coloca o álcool, e mesmo quando não tem nenhum tipo de psicoativo, né? A própria música, o elan, a luz, o movimento, você consegue estar ali fruindo. Então, você consegue relaxar e deixar o seu eu sair um pouco mais. E isso é super interessante, porque é nesse momento onde os lobos saem, mas é nesse momento também onde a gente consegue compreender os nossos estados de fragilidade, e de todos nós.
Então, os ambientes culturais, não só, porque quando a gente pensa em construção de cultura, muitas vezes a gente pensa na entrega do elemento arte, né? A gente vai pensar no cantor falando no microfone, não violente, não faça isso, e tentando fazer uma campanha mais de primeira frente, né? E essa campanha de fronte, ela é interessante, muitas vezes usada por grandes instituições como adereços institucionais e não como reforma de cultura. Mas quando você entende, produtor de um evento ou de um campo de entretenimento, não necessariamente um evento, que você tem um elemento de poder conseguir atingir as pessoas a nível inconsciencial, isso é de uma ferramenta tão poderosa. Eu lembro até hoje, eu tinha 17 anos, eu subi em cima do trio elétrico com o presidente da UBS e a gente ia votar um projeto no MEC. E aí eu entrei toda felizona e subi, falei, ai meu Deus, eu vou ver o ministro da Educação. Lolita de 17, toda feliz, achando que ia mudar o mundo e achando que estava, efetivamente estava. E aí chegou lá e a gente tomou um café. E aí eu falei, mas cadê? E aí a reunião? Não, a gente já fez todo o alinhamento prévio, isso aqui é só simbólico. Eu, poxa... E aí, esse dia eu fiquei um pouco triste, mas depois eu entendi que a passeata, a música, a alegria, a carinha pintada, todo mundo feliz, dando mão, cantando cântico, aquilo tinha um símbolo, era de uma função simbólica tão potente. E é ali que as coisas conseguem começar a se engendrar na mudança. Porque eu sei que muito se falou de ação, de política pública não voltada só ao Estado, mas também às empresas. Mas as empresas de entretenimento, elas têm um poder de mudança a nível do inconsciente, a nível do desejo, a nível do pertencimento, que é ali que... vendo um cartaz, vendo uma ação, ouvindo uma canção, vendo aquele dia onde algo foi diferente quando eu estava me sentindo eu, que eu acho que a engrenagem começa a mover no nível de alma. É isso, assim. Existe muita gente que fala que a ciência é objetiva, mas eu acredito na ciência da alma. E na ciência da alma eu acho que a gente consegue trazer muitas estruturas. Muito legal. Patrícia, você representa uma liderança feminina dentro, né, historicamente, aí, de um ambiente muito masculino, né? Como que a sua trajetória ela desafiou as estruturas e inspira em novas formas de autoridade institucional? Essa é uma abordagem bem interessante, né? A gente sempre observou que dentro, historicamente, da instituição de onde eu vim, os espaços de liderança para a mulher, eles eram aqueles espaços conhecidos como espaço de cuidado. Então, a mulher era a delegada-chefe da Delegacia da Criança, delegada-chefe da Delegacia da Mulher, delegada-chefe do RH. Né? Então, delegada-chefe ou diretora da Escola Superior de Polícia. Então, sempre esses espaços de educação, cuidado, mulher, criança, e poucos espaços ocupados, espaços que são tipicamente masculinos. Né? Então, você não via e não vê até hoje nomes como ocupando esses espaços. Então, ainda é desafiador. Né? A gente teve uma mudança recente. Hoje, a gente tem 2 delegadas em espaços de liderança dentro da instituição, mas é muito pouco. Se você pensar no universo de gestores que a gente tem dentro da Polícia Civil, você tem únicas 2 mulheres hoje em dia, né? Que é uma que está à frente do Departamento de Polícia Especializada e uma que está à frente do Departamento de Políticas Institucionais da Polícia. É muito pouco, é muito pouco. Então, ainda é algo para se avançar, ainda é algo que ainda não foi atingido em sua plenitude, ainda a gente vê ainda esses espaços de cuidado, eles são direcionados para a mulher, né? E os demais são ocupados pelos homens. Talvez até aquela impactação, a gente sempre fala da interseccionalidade desses temas, né? A mulher se aposenta primeiro, então quando ela está no auge, ela atinge a aposentadoria e aí ela sai. Então, talvez uma política diferenciada para que ela acesse esses cargos num tempo antes do homem, né? Porque tem regras internas, né? Você precisa estar numa função especial, você precisa ter um tempo X de instituição, mas talvez isso também ser pensado de maneira diferente, porque se ela sai antes, é natural que ela tenha direito a acessar esses postos antes dos homens. Então, a gente sempre observa isso dentro, que ainda é desafiador, ainda tem muita coisa ainda para caminhar ainda. Que eu acho que é muito essa estrutura, né, sistema estrutural que a gente ainda vive, né, que a gente já conversou aí bastante, e temos muito ainda para quebrar, né, Patrícia? E eu acho que o Instituto Revelas
vem muito para ajudar nesse sentido. O Instituto, eu gosto muito quando eu estou aqui com essa galera que pensa, que fomenta, que pesquisa, porque eu sempre tive muito claro que eu precisava ser um espaço de execução. Como que eu faço essa lei que foi fomentada, que agora virou lei, como que eu uso na prática, né? Então, como que eu vou executar aquilo? Então, por exemplo, eu saio de um período em que a Maria da Penha, em 2006, quando ela entra em vigor, ali ela já tratava a violência psicológica como crime, por exemplo. Como crime não, aliás, como um tipo de violência, né? Só que a gente não tinha um crime correspondente dentro do Código Penal. Então, foram inúmeras vezes que eu atendia mulheres que se sentiam psicologicamente violentadas, mas eu não conseguia encaixar num tipo penal. Às vezes a gente fazia um esforço, às vezes a conduta do homem se encaixava em algum tipo penal, e não era bem violência psicológica, mas a gente ia ali para o lado de uma perturbação, a gente achava alguma coisa ali que dava para encaixar. Mas era um encaixe, né? E aí, uma das coisas que sempre perguntava era assim, mas está lá na Lei Maria da Penha. Violência psicológica é uma das formas de violência contra a mulher. Eu falei, mas eu não consigo, porque eu não tenho tipo penal. Então, aí a gente sai desse universo para 2021, a gente ter o crime efetivo de violência psicológica. Então, aí nesse papel do Instituto, que é um papel, para mim, que é muito claro, de executor, né, do que vira lei, do que vira estatística, e a gente colocar na prática. Tá, então agora é lei. Mas como que eu documento isso daqui? Porque ainda é um desafio. A gente ainda está caminhando no escuro, né? Então, diferentemente de algumas outras violências que a gente tem protocolos, por exemplo, feminicídio, que todo mundo já sabe o seu papel, para onde vai. Então, quando um crime desse, eu estou falando na realidade do Distrito Federal, tá, gente? Quando a gente tem um crime dessa natureza, a gente já tem um aparato policial, público, pronto para funcionar a partir do protocolo. Então, tem algumas violências que todo mundo já sabe o seu papel, para onde vai, o que vai ser feito. E outras que está todo mundo no escuro. Aí eu falo polícia, eu falo Ministério Público, eu falo Judiciário. Então, o papel do Instituto, ele vem muito nessa linha de dar efetividade para o que já tem, né? Então, como é que eu provo hoje em dia violência psicológica? Cada caso é um caso, cada história é uma história. Então, a gente tem ali consciência da importância de tornar efetivo. No caso concreto, a mulher está lá. Então tá, eu fui vítima, agora eu provo como? Porque eu registrei, vai para lá, vem para cá, não acontece nada, o Judiciário não reconhece, o Ministério Público não reconhece. E fica aquela ocorrência ali perdida, né? Porque os atores, eu não falo só a polícia, eu falo os atores que manejam aquele crime, não sabem muito bem como fazer, né? E o papel do Instituto nesse olhar, né? Um ponto que eu acho super interessante, falando de protocolos, protocolo CNJ, um protocolo importantíssimo, né? Importantíssimo, que traz ali uma recomendação, porque ele, na verdade, é uma recomendação, para que, dentro do sistema de justiça, na hora do julgamento, o juiz tenha um olhar dessa perspectiva de gênero e use esse protocolo para ações que não são necessariamente ações de violência, como ações de família, pensão, guarda. E a gente luta todos os dias, todas as movimentações que a gente faz dentro do Instituto, nessas outras ações, é invocando a utilização desse protocolo, porque eu preciso olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Porque aquele autor, que antes tinha um comportamento violento dentro de casa, seja psicologicamente ou até fisicamente, quando vem a separação e vem essas ações, esse comportamento ele reverbera lá dentro. E eu preciso que esse juiz, que não é o juiz da violência doméstica, que talvez tenha um olhar mais aguçado, mais capacitado, que ele entenda aquele fenômeno como algo oriundo daquela violência. Então, às vezes, eu tenho ações de prestação de contas do nada, da pensão. Às vezes, eu tenho várias ações protocoladas do autor contra a mulher. Às vezes, eu tenho manobras que beiram a má-fé para não cumprir decisões judiciais. Então, tudo isso é um olhar que já está ali dentro do protocolo do CNJ, mas que a gente vê muito pouco ainda na prática. Então, essa luta constante e contínua de dar efetividade para o que já tem aí. E esperando que venha cada vez mais, né? Mas eu estou ali na execução. Muito legal. E necessário, né? Que luta necessária, né, gente? Nossa, é isso. Ô, Cris, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho quais foram os seus aprendizados que você teve aí nas suas experiências como educadora, ativista,
e gestora pública sobre a importância dessas narrativas construídas com intencionalidade. E só para complementar, o que é uma liderança com propósito para você? A primeira coisa é que eu não estou sozinha. Nunca estive. Não tem um lugar que eu não bata na porta e que eu não tenho uma mão dada. Eu acredito de verdade na somatória. A gente não consegue mudar o mundo sozinho. E eu acredito de verdade que a gente consegue mudar contextos. De verdade. Eu acredito todos os dias que eu posso fazer o mundo melhor e que eu faço. Quando eu disse isso pela primeira vez, quando eu fui criar a Glória, eu me lembro que uma repórter olhou para mim e falou assim, tá, tudo bem, você já disse que quer mudar o mundo. Agora, fala de um outro jeito, porque isso tá demais. Isso eu disse em 2019. Eu falei, mas eu quero dizer isso. E ela disse, mas isso é muito complicado. Eu falei, se fosse simples, eu não estaria aqui. Passados 6 anos, eu adoraria dizer para ela, foram 14 milhões de vidas impactadas. Talvez eu possa dizer com tranquilidade que tem mundos sendo mudados. E mundos significam de uma pessoa, de 10 pessoas, de 14 milhões. Então, ser liderança é ser escuta. Ser liderança é ser caminho. Ser liderança é ser pedido. Eu acho que eu sou a pessoa que mais pede na face da Terra. Eu bato na porta de todo mundo e peço ajuda. E não é para mim. Nunca foi. A glória não é minha. No dia que eu criei o Instituto, ele precisou ser de todo mundo. Eu disse isso, foi criado na Câmara dos Deputados, e eu disse, a partir de hoje, ela não é mais minha. Foi a coisa mais difícil, você ter uma criatura e a criadora entregar a criatura para o mundo. E, de verdade, o que eu acredito hoje é que, sem propósito, a gente não consegue viver. Então, na verdade, quando eu salvo vidas, é a minha vida que está sendo salva. Eu sofri violência. E hoje eu me salvo todos os dias a cada sorriso que eu recebo. E em cada mulher que eu toco, cada mulher que eu seguro a mão, eu sofro mais uma violência. Então, não é sobre liderança, não é sobre mim, é sobre caminho. Esse caminho é um propósito. Eu acredito de verdade que é só desse jeito que a gente pode viver nesse mundo. Uau! Muito lindo. É difícil, né? Eu acho que é difícil. É uma temática difícil, né, gente? Assim, desconfortável pra gente também, né? Até enquanto mulheres que somos, né, a gente ainda ter que, né, ficar se provando o nosso espaço, né? Eu acho que é isso. E, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que, sobre essa comunicação institucional, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Como que você enxerga que essas narrativas sobre igualdade de gênero, ela pode transformar cada vez mais? E como não deixar que isso se perca no meio do caminho? Joia. Bom, eu acho que a gente pode, talvez, trazer um pouco o exemplo do espaço da comunicação institucional, mas pensando também no ambiente de trabalho, por exemplo, né, em que as mulheres estão inseridas, ambientes profissionais, pensar essas narrativas e políticas de igualdade de gênero. A gente tende a falar muito de diversidade, da importância da diversidade, né, e como que se pode acabar esvaziando, se perder no caminho que você estava dizendo, né, Paula? Se a gente fala em diversidade sem aprofundar. Porque, claro que é importante a diversidade, assim, as diferenças nos fazem, de alguma forma, complementares, né? Então, você tem um perfil, eu tenho outro, e a gente vai se complementando, e isso, para uma equipe, para um ambiente de trabalho, pode ser positivo. Mas, para muito além, quando a gente fala de igualdade de gênero e outras igualdades, né? Igualdade étnico-racial, né? Promoção de outros perfis, nesse ambiente profissional, a gente precisa ir além e falar de inclusão. Então, não é suficiente a diversidade, a gente precisa também que seja uma diversidade inclusiva, né? Então, o que a gente está falando aqui? Não basta ter pessoas diversas, né? A gente precisa discutir, primeiro, o que essas diferenças implicam em termos de inequidades, em termos de
condições diferentes, em termos de históricos diferentes, né? Então, como que um ambiente de trabalho, por exemplo, pode permitir a promoção de uma igualdade nesse sentido de, ok, eu sei que você tem um perfil que tem esse tipo de necessidade, e a empresa, vocês estavam até falando disso, né? A empresa vai se adaptar, ou enfim, o ambiente de trabalho vai se adaptar, vai ter políticas. A Cristina falou, será que as mulheres vão precisar seguir tendo que escolher entre maternidade e sua vida profissional, ou não topar, mesmo sendo oferecido um cargo de liderança, um outro cargo de um perfil superior, porque aquilo significa que ela não poderá estar com os filhos. Aí a gente tem que ter tanto a questão profissional, mas também assim pensar em arranjos familiares também que sejam mais equitativos para as mulheres, para que elas não precisem ter dupla, tripla jornada de trabalho. Mas pensar para além da diversidade, de trazer que a diferença ela possa ser uma diferença que traga inclusão, mas que traga integração, para que as pessoas possam estar, mas possam estar integradas, para que as pessoas possam permanecer, tenham condições de seguir naquele ambiente, contribuindo para aquele ambiente de trabalho, e que elas possam crescer, elas possam ter as suas promoções, seus planos de carreira, né? Então, acho que ir para além desse discurso da narrativa é pensar nesses aspectos de integração e de inclusão. Muito legal. E, Patrícia, depois, né, de tantos anos aí você transformando políticas públicas e fortalecendo a proteção à mulher no Brasil, que mensagem que você deixaria para as lideranças que querem fazer da igualdade de gênero um eixo estratégico e duradouro? Agora é eu que falo uau. Não, eu acho que eu vou beber um pouco no que você falou, que eu acho que a gente ainda percebe e observa, e quem está nessa linha de pesquisa, talvez muito mais do que eu, que estou mais na execução, que a gente ainda tem algumas ações muito simbólicas quando a gente fala em termos de instituições privadas, por exemplo, né? E poucas ações que promovem uma reforma de cultura, como você falou. Então, eu acho que se a gente quer, de fato, fazer algo, né, enquanto instituição privada, assim, a gente tem que pensar em ações que vão, de fato, e realmente reformar uma cultura. E não ser só simbólico para falar, olha, aqui tem, né, um adereço, né, institucional ali, porque eu acho que ainda se pensa muito como adereço institucional, para ficar bonito na foto, né, para aparecer ali, em termos, uma projeção ali da empresa. E, então, eu sinto falta, e eu acho que esse é o caminho, né, de você ter ações implementadas em empresas que vão realmente transformar a cultura e não só ser um adereço simbólico. Muito legal. Meninas, o nosso tempo está encerrando, mas antes de encerrar aqui o nosso painel, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final desse nosso bate-papo. Quem começa? Cara, um grande branco na minha cabeça. Eu não sei, eu acho que eu tô muito psicanalítica nos últimos anos. E para mim, tudo a base é o desejo de tudo, né? O desejo é a base de tudo, que é o que propulsiona. E eu estava aqui ouvindo vocês falando, e minha atenção começou a ficar um pouco flutuante, e eu fui pegando a propulsão de cada uma aqui nas falas de vocês, 4. E eu vou identificando desejos muito objetivos do que impulsiona vocês como ser humano, assim. E dá para ver que são objetivos muito distintos, são impulsos e pulsões muito distintos. E o que é muito interessante é que a gente, quanto agentes de transformação culturais, né, de emoção, porque a cultura ela não é estática, ela muda o tempo inteiro. E a gente pode continuar movendo para um mundo red pillista, ou a gente pode continuar movendo para um universo cada vez mais sensível e integrado, né? E menos competitivo, que é a vontade de derrubar, ela traz esse lugar do eu sou melhor, pior, essa vontade de ser visto, né? E eu acredito que uma mensagem do que eu poderia deixar como algo é da gente conseguir entender nossos impulsos e entender que eles são genuínos e que se eles nos levam para esse universo onde eu consigo me enxergar quanto ser humano
mais em paz, eu acho que é algo a ser continuado. Eu sei que a raiva, ela é uma propulsão muito poderosa, mas às vezes a gente entender até se o desejo vem da raiva é interessante. Que se o resultado final for minha qualidade de vida, eu tá bem, então é o caminho certo. E isso desde um super foco em ESG, em dados, seja um super foco humanitário global, seja tratar bem a sua funcionária. Entende? Eu acho que é entender o meu desejo e como eu posso usar esse desejo para esse universo de mais... um universo mais qualitativo, seria isso. Legal. Bom, mensagem bem rápida, prometo. Eu só acredito em pessoas. Eu acho que pessoas... pensar nas pessoas é o grande núcleo, o grande core de tudo. Então, entendam diversidade como um grande propulsor de inovação. Entendam isso como a grande resposta ou a grande pergunta também das empresas, das casas, das famílias. E isso é que pode impulsionar os nossos grandes problemas hoje, de uma agenda ambiental, de um olhar social. São as pessoas, a educação. É só isso que pode empurrar. Então, é olhar para as pessoas com mais carinho, com mais empatia, com mais cuidado e entender que, a partir daquelas dores, a gente pode encontrar respostas incríveis para a solução de um planeta que está super machucado e que não existe um planeta B, né? Só tem esse. Então, se a gente quer continuar vivo, a gente tem que cuidar das pessoas. Eu, nesse local de executora, eu sou muito objetiva, na prática, vai lá. Então, minha mensagem é muito curta. É simplesmente para aquelas mulheres que passam por situações de violência. Não desista, insista. Tem um mundo se movimentando, tem o agressor, mas tem um mundo se movimentando aqui, retratado nesse momento por nós que estamos aqui, para te acolher, para te amparar, para te ajudar, para te mostrar um outro caminho. Então, insista e não desista. Também vou ser bem rapidinha, gente. Eu queria fechar com um convite. Eu queria convidar o pessoal para conhecer, né, o UNFPA, enfim, as redes sociais, conhecer Instagram, os perfis. E conhecer também aqui, né, que a gente está para conhecer a sala imersiva, que é o Espaço UNFPA, que está aqui no Na Praia. Então, que é nos próximos dias está sendo lançado, aqui no Na Praia, ali perto... Oi? Na frente do Café e o Cheiro, né? Isso, na frente do Café e o Cheiro. Pronto. Então, essa é uma sala que foi pensada para que cada pessoa possa sentir, refletir, né, sobre o que é ter autonomia sobre o próprio corpo, direitos, enfim. Então, para estar nesse ambiente e para ter essa experiência. Então, é um espaço para instigar e para inspirar também, né? Então, estamos esperando todo mundo aí para conhecer esse espaço, pessoal. Fica o convite. Muito legal. Meninas, por Posso favor, falar uma vai, coisa? Cris. Gente, olhem as redes sociais da Glória. Eu sou a Glória. Conta comigo, Instituto Glória. Mana, conta comigo, Instituto Glória, Instituto Revelas, UNFPA, Fundo de População da ONU. Isso. Gente, muito obrigada. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi uma honra estar com vocês aqui nesse painel. Cada vez que eu estou aqui, eu aprendo demais. Então, e conheço pessoas extraordinárias, vocês são brilhantes e maravilhosas. E estamos juntas nessa luta, né? É só mulheres se apoiando cada vez mais, né, que a gente vai conseguir o nosso espaço. Muito obrigada, Jornal de Brasília e Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu quero deixar umas últimas palavras aqui com todos. O que ouvimos aqui hoje é claro. Equidade é segurança, cuidado é estratégia e presença é resistência. Essas vozes representam caminhos reais para que a igualdade de gênero deixe de ser um tema periférico e se torne centro de políticas públicas, de estratégias e de decisões do futuro. O Jornal de Brasília acredita no jornalismo que ocupa espaço e coloca essas conversas onde elas precisam estar, na pauta, na política, nas empresas, nos palcos e nas ruas. Obrigada por estarem com a gente e vamos continuar provocando um futuro com presença, propósito e coragem.
Obrigada.